tarde a todos. Eu disse que eu sou artista, eu não sou curador, que eu não sei escrever, eu não gosto de escrever. Bem, eu queria agradecer a Jaqueline, ao BNB, a todo mundo que fez e está fazendo esse evento acontecer também, né? E Beatriz Castro é graduada em Ciências Sociais pela Unifor, trabalha há mais de 40 anos como estilista, tem trabalhado para diversas marcas. Suas marcas atuais são Etnos, roupas, cadas. Já expôs seu trabalho na Alemanha, em museu da França, ou na Itália, no Brasil. Teve um vestido projetado na fachada do MASP, por ocasião das comemorações de 90 anos da Semana de Arte Moderna. Participou de exposições Tempos Presentes em Nós, no Centro de Design do Ceará, e de exposições individuais, A Construção da Alegria no C. Sérgio Teófilo nasceu no município de Bananeiras, na Paraíba, em 1979, reside na comunidade quilombola. Coisa menina. Mas no município de Dona Inês, iniciou sua arte ainda quando criança, criando seus próprios brinquedos. Em 2015, começou a esculpir em madeira os animais de sua região. E em 2019 se especializou em tipografia de cerâmica. O Yang da Paz é nascido no Pão de Açúcar, em Alagoas. Aprendeu artesanato em madeira aos 7 anos. Tendo como inspiração as obras do seu pai. Yang foi criador de sua própria linguagem artística e em uma de suas inspirações criou peças que chama Bailarina, sendo as mais conhecidas. Além de fazer belas peças, seu cuidado me perdi agora aqui. Os outros trabalhos são ele trabalha também com oficinas gratuitas, não é isso? Hoje, aos 27 anos, Yang é o primeiro presidente da Associação de Artesanatos de Madeira da Ilha do Ferro. Bem, eu vou começar pelas meninas, né, claro, por ela ter combinado, assim, estava muito curioso com o trabalho dela, que eu adoro trabalhar com tecido. A minha mãe, eu venho de uma família assim, toda de costureira, minha mãe era costureira, minha avó, minhas tias, enfim, eu fui criado num ateliê de costura, assim, meu quarto era o ateliê de costura da minha mãe. E a Jaqueline falou muito do trabalho dela porque ela faz labirinto e parece que não é labirinto, é outra coisa, a gente sempre estava falando isso. E, enfim, vamos lá? Tá, obrigado. Tá, obrigado pela embaixo. Boa tarde, muito obrigada por estar aqui, fico muito satisfeita. E a Jaque me convidou para vir para contar um pouco sobre a minha história com bordado e o que eu venho fazendo há mais de 40 anos. Essa senhora é minha avó, Edith, que me ensinou a bordar quando eu era muito, muito pequena. Eu digo que eu tinha uns 4 anos, aí uma amiga minha que é psicóloga diz assim, não é possível uma criança de 4 anos ter coordenação, mas sei lá, devia ter uns 6 anos, por aí. Eu era muito pequena quando ela me ensinou. E começou aí o meu conhecimento, o meu primeiro contato com bordado. Depois, a minha mãe... Deixa eu passar.
A minha mãe, Fátima Castro, quando eu tinha 13 anos, colocou um ateliê de costura em casa e eu convivi cotidianamente com costura, com bordado, com renda, com todo esse universo da roupa, né, do fazer manual, porque era tudo muito artesanal já desde essa época. Eu ajudava minha mãe em coisas simples e depois, aos 20 anos, ela colocou uma pequena confecção que eu fui tomar conta e que também já trabalhava com bordado em ponto cruz, também bordado em rechelier, bordado à máquina. Aqui é o ponto cruz aplicado na peça. Também, pode passar. Aqui ele colocado de uma maneira geométrica, está muito ruim a imagem, que ela está um pouco distorcida. Mas isso é uma coisa minúscula, é um bordado minúsculo, feito de um desenho simples, geométrico, mas muito, muito bem aplicado. Tem também em rechelier, alguma coisa. Passando. Eu vou dar uma passeada em todas as técnicas que no trabalho eu interferi junto à equipe de bordadeiras e artesãs que trabalhavam conosco. Aqui é o rechelier, trabalhei de modo muito simples ele, em algumas peças nessa mesma época. Em seguida, pode passar. Cadê ele? Fiz também crochê na roupa, já naquela. Essas peças que vocês estão vendo têm mais de 30 anos, que é quando eu tinha a confecção que levava a marca com o nome da minha mãe, que era Fátima Castro. E sempre colocando algum trabalho artesanal dentro da própria indústria. Nesse tempo, nós tínhamos uma indústria com 100 funcionárias e a gente já trabalhava com peças artesanais. Né? Já tinham alguns grupos organizados de artesãs que prestavam serviço para a gente. Depois dessa época da confecção, entrei para trabalhar com o Labirinto, com a nova marca que nós fizemos, a Ethos. Nessa época, eu tinha uma sócia, Lúcia Neves, que junto comigo tivemos a concepção. Antes disso, vou falar disso aqui, da minha inspiração na cultura popular, que foi o mote do desfile que eu fui convidada para fazer na Itália e que eu me inspirei nas nossas festas populares. Essa foi a primeira peça de bandeirinha que eu fiz. A saia, inspirada no São João, e o tamanco é todo esculpido à mão, que tem uma festa de São João nele. Tem fogueira, tem bandeirinha, tem pessoas dançando quadrilha, tudo no tamanco. E tinha uma coleção enorme com essa inspiração. Aí depois eu participei de um concurso de moda que eu continuei com as bandeirinhas, que aí eu fiz esse vestido e fui uma das finalistas em São Paulo. E ele foi muito assim divulgada, essa peça. Esse que saiu na fachada do MASP, saiu em capa de revista, e na exposição O Tempo Presente em Nós, que teve curadoria da Jaqueline, do Jackson Araújo. E assim, é uma peça bem marcada. Tem um museu querendo que eu doe para ele essa peça para fazer parte do acervo, o Museu da FAP. Eu estou assim, esperando um pouquinho, porque eu estou aguardando dar outras voltinhas com ele antes de doar para o museu. Né? E aí, pode passar. Esse é um dos tamancos que eu coloquei mais em close para vocês verem mais ou menos como que eles eram feitos. Todo pintado à mão e esculpido à mão. E cada roupa que foi feita para esse desfile tinha o tamanco embaixo contando a história daquele traje. Então, tinha uma romeira de Juazeiro, do Padre Cícero, e embaixo tinha uma romaria, com o Padre Cícero em cima do horto, na frente do tamanco, e as romeiras atrás. Então, tem as peças desse desfile tiveram uma exposição aqui no CCBNB, com fotos, que eu não fiquei com nenhuma peça, tudo ficou na Itália. A única coisa que eu tenho são os tamancos.
Pode passar. Aí aqui foi um trabalho que eu fiz com a renda de biurros, começando a dar cor na renda que a gente só encontrava ela branca. Como eu estou dizendo, já tem mais de 30 anos esses trabalhos iniciais. Então, a gente só encontrava no mercado a renda branquinha. E aí, eu fui convidada para fazer um treinamento com rendeiras numa localidade chamada Jabuti, que fica aqui próxima, no Eusébio. E eu tinha visto no Museu Vitória Naubert um livro de renda que tinha toda a história de Alice no País das Maravilhas feita de renda de biurro. Aí, quando eu vi aquele livro, eu pensei assim, uai, se elas fizeram isso aqui, pode ser feito qualquer desenho com a renda. E aí, com esse grupo, eu já fui tentando fazer alguma coisa, algum desenho novo, né? Porque o papel que elas têm, que elas chamam de pinicado, o desenho fica sempre reprodutivo, elas só vão reproduzindo, e eu gostaria de fazer alguma coisa diferente para ir modificando os desenhos e as coisas poderem ter uma diversificação maior, né? Pode passar. A vovó está sempre aparecendo. Bom, aí aqui, ó, mostra os outros. Ó, aqui foi a introdução da cor, mas a diversificação dos desenhos estão naqueles 2 pratos que ele passou e que não está aparecendo agora. Porque aí eu entrei com flores. Entrei com flores, desenhos de frutas. E eu fiquei muito feliz que nas últimas FENACES, eu me encontrei com a Rubinete, que era uma das pessoas que era desse grupo. Quem fazia inicialmente as peças diferentes era a mãe dela, a Dona Maria, que eu nem sei se ela ainda é viva. Mas a Rubinete deu continuidade ao trabalho que foi feito nessa época. Então, a Rubinete hoje faz santos de renda de biurro, ela faz qualquer desenho na renda de biurro. Pode passar. Ó. Eu nem tinha a noção de que esse trabalho com cor tinha sido os primeiros feitos aqui. Quem levantou essa questão foi o Jackson Araújo, que escreveu um texto e colocou que nessa época nós tínhamos introduzido a renda, o colorido na renda. Pode passar. Ó, esse supply, ele é todo de maçãzinha, em tom. Pode passar. Oi? Esse outro é todo de florzinha, que são desenhos que não tinha aqui. A Rubinete usa até hoje. Esse de borboleta era um desenho que elas tinham lá no papel, no pinicado, e a gente colocou cor. Ó, isso aqui todos eles com o colorido. Aqui é o trabalho que a gente fez em Itapajé. Nós fizemos em Itapajé um trabalho com o bordado já tradicional deles, diversificando só o modo de dispor os desenhos. E Itapajé também tem uma coisa muito importante para mim, que foi uma pesquisa que eu fiz da minha monografia com as bordadeiras de lá. A importância do bordado para a cidade de Itapajé, que o bordado mantinha quase toda a economia daquele município durante alguns anos. E lá eu fiz muitas descobertas. Eu descobri, por exemplo, que teve um trabalho feito por agências de estrangeiros, árabes e franceses, que vinham para o Ceará, traziam novas técnicas, implantavam aqui em alguns municípios novas técnicas de bordado, que as pessoas faziam, eles davam o tecido, eles treinavam e depois eles revendiam. Então, muito do bordado que tem aqui no Ceará foi feito por essas agências. Uma delas se chamava Rabai, aí tinha outra do Zari,
várias, que eu não sei se são até os mesmos ali da Casa Blanca, é possível que seja. Então, a Mundica Paula é desse tempo, as pessoas que montaram a Mundica Paula naquela época. Então, tinha os lugares que tinha ponto cruz, que eles implantaram o ponto cruz, que eles implantavam outras técnicas, e Itapajé é fruto desse trabalho dessas agências. Aí, diversificando o trabalho de lá com outros desenhos figurativos. E todos esses foram feitos em cooperativas. Esse aqui é o da Ilha do Ferro. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que tinha um artesão de lá, porque eu tenho uma memória muito, muito bacana dessa época. Esse trabalho foi um trabalho que nós fizemos, eu e a minha antiga sócia, Lúcia, para o Comunidade Solidária. Na época que nós fomos fazer esse trabalho, essa técnica era feita só em pequenos paninhos de poliéster que eram vendidos no aeroporto, em alguns locais turísticos. O que é que nós fizemos? Nós levamos o linho puro e começamos a aplicar esse trabalho em peças grandes. Nós fizemos toalhas de mesa, nós misturamos o Boa Noite com o ponto cruz, que lá tinha algumas mulheres que bordavam. A gente, toda vida que... Isso já é até uma característica um pouco minha, assim, eu gosto muito de pegar tudo que tem de potencial naquele local e mesclar, ver o que é que pode ser junto, o que é que pode ser feito, que fique bonito e ganhe um novo formato, né? Então, esse aqui é uma peça, é um jogo americano e uma toalhinha de lavabo. Aqui já é uma toalha grande. Elas fazem, é muito semelhante ao labirinto, eles prendem numa grade, desfiam e trabalham. Tem também também tinha lá, a gente descobriu que tinha um grupo pequeno que fazia labirinto e um grupo pequeno que fazia bordado à mão. Aí nós misturamos o labirinto com o bordado à mão. Esse é um jogo de lençóis em algodão puro. E as peças que eram pequenas viraram peças grandes, peças de casa, roupa de mesa. E deu assim para elas né, uma nova perspectiva de comercialização. Porque um dos problemas grandes que a gente tem no trabalho de artesanato, na minha experiência passada, hoje em dia já melhorou muito, mas naquela época que não tinha rede social, que não tinha WhatsApp, que não tinha grandes maneiras de comunicar, e elas moravam, por exemplo, numa ilha, era muito difícil a comercialização. Esse é um entrave que eu acho assim grande para o artista popular que precisa vender o seu trabalho, né? Porque quando a gente vende o nosso trabalho, é a possibilidade da gente dar continuidade a ele, né? Você não vende só para o seu deleite, apesar da gente se deleitar quando constrói uma peça, né? Eu falo isso a gente porque eu também trabalho muito à mão. Esse é o labirinto tradicional, inclusive é uma toalha antiga, de antiquário, que eu comprei pela qualidade dela, que é muito perfeito o trabalho dela, o corte bem miudinho, não franze nada. Ela está toda amassada, não estava amassada, mas era a peça que eu tinha de labirinto mais perto de mim para fotografar. E aqui já entra quando a Ethos começou, que foi em 93. E aqui o que nós fizemos com o labirinto? A gente, de uma peça monocromática e simétrica, a gente conseguiu compreender que, assim como na renda era possível fazer qualquer desenho, no labirinto também é possível. E foi muito difícil a gente conseguir um artesã que topasse a empreitada. Nós fizemos várias viagens para o Aracati, para vários lugares, a gente levava o trabalho, explicava, tal. Voltava daí um mês para pegar e não conseguia, elas não faziam. Elas tinham muita dificuldade de compreender que era possível, sabe? Aí conseguimos, em Beberibe, um grupo maravilhoso que faz os nossos trabalhos, né? A gente acompanha até hoje, de perto,
tudo que é feito, tudo sai da loja desenhado, com linha separada, o tecido riscado, e volta no próprio tecido, que na loja a gente corta, monta a peça e acaba. Ele estava olhando minha blusa e isso aqui é labirinto, e querendo entender como era. Aí eu expliquei, e volta para a loja que isso aqui é crochê, isso aqui já é outra coisa, né? O crochêzinho de acabamento feito por nós. E pode passar. Aqui é outra peça, pode passar. Essa aqui já é usando só 2 cores, mas também o trabalho completamente solto. Oi? Não, ele a transparência está no branco. O branco é vazado. Ó, aqui são detalhes de labirinto sendo usado de outra forma. A gente conseguiu transformar uma técnica tradicional em um outro modo de uso, né? Dar uma nova feição a ela. E ele estava me perguntando, vende muito, vende bem? Eu falei, meu negócio é muito pequeno, é minúsculo. Eu digo que ele não é micro, ele é nano. Mas, assim, eu tenho 31 anos de marca e a gente dá serviço a esse grupo de labirinteiras de Beberibe maravilhoso, que trabalha conosco, que faz também outras coisas. E a gente vai dando continuidade ao trabalho. Eu tenho uma clientela boa aqui, tem uma clientela muito boa em São Paulo. E tem muita gente de vários outros estados também que vem nos comprar. Mas é sempre varejo. A gente não tem atacado. Pode passar. Aqui são detalhes, pode passar. Aqui já é outro detalhe. Volta. Oi, dá uma voltadinha. Não tenho costume. Esse lenço é um lenço turco, que tem esse acabamento que elas chamam de renda turca. A pregação dele no tecido, o pregamento dele no tecido, é bem frágil, sabe? É uma peça que a gente compra em feira de rua, lá na Turquia. E eu achei tão bonito esse acabamento, eu achei tão lindas as florzinhas, e aí eu trouxe para fazer alguns acabamentos aqui de algumas peças, só que fiz de outro modo. Eu fiz de um modo mais consistente, que não saísse com tanta facilidade e que pudesse ser também valorizado. Pode passar. Pode passar. Eu coloquei de outro jeito, fiz uma adaptação, né? Todo o trabalho a gente está com essa roda aqui também para falar do trabalho coletivo, né? Eu acho que todo trabalho ele é coletivo no sentido também de que o que a gente, quando nasce, recebe, além do trabalho em equipe, tudo que a gente chega no mundo, a gente já recebe um mundão de coisas que nos é dado para a gente utilizar no que a gente faz. Então, tudo que a gente vê, tudo que a gente percebe, pode ser matéria-prima para o nosso trabalho, né? E essa elaboração que cada um faz que pode trazer algo de novo e que todo mundo é capaz disso. Não, os artistas são especialistas, né? Mas qualquer pessoa pode. Pode passar. E uma coisa que a Jaque também me pediu, ela queria que eu falasse sobre a questão da sofisticação no trabalho artesanal. Então, pode passar. Uma coisa muito importante é a matéria-prima que você coloca cada técnica, né? Eu procuro, por exemplo, nas roupas, eu procuro utilizar o linho, eu procuro utilizar a linha de melhor qualidade. Eu tenho
clientes que as roupas ficam de avó para neta, muitas de mãe para filha. Então, tem gente que fala comigo, às vezes, fala, nossa, eu tenho uma roupa sua há quase 30 anos, outra que eu tenho há 20 anos, outra que eu tenho há 15 anos. E eu acho que isso é até uma coisa que a gente precisa cuidar, que é o não descarte da roupa. Porque a nossa indústria têxtil é uma das mais poluidoras do mundo. Então, esse trabalho que a gente faz com a consciência de que ele dure no guarda-roupa da pessoa, eu acho que é fundamental. Pode passar. Esse é um lenço de seda pura com o acabamento em crochê. Ele demora, só para fazer esse crochê, só o crochê, fora o labirinto, que é um parto, ele demora mais de 1 mês para ser feito, só o acabamento dele. Então, é uma peça que não é barata, obviamente, mas que é uma peça que tem sempre o seu lugar, né? Pode passar. Aí aqui eu vi, na última coleção da Chanel, eu coloquei para ilustrar. Ela usou as florzinhas na gola do casaco. Essa é a última coleção, né? Então, assim, eu achei muito curioso. Até um amigo meu que me mandou, eu falei, tá vendo? A Chanel está fazendo que eu já faço há 30 anos. Ela enxergou as florzinhas de crochê turca. Pode passar. Aqui é uma pequena incursão que eu fiz na joalheria. Eu gosto muito, mas eu ainda não estudei joalheria. Eu desenho, às vezes, e mando fazer, mas eu não sei operacionalizar. Então, eu peguei o coral. É uma peça de coral que eu olhei e eu vi um passarinho. Eu disse, nossa, essa peça de coral tem o formato de um passarinho. Está acabando o tempo, então eu vou ser bem rápida. Pode passar. Porque ainda vamos chegar mas está terminando. Essa também pode passar. Essa também. Eu sou doida por passarinho. E aqui é o trabalho que eu quero fazer, que eu fiz para o desfile de Milão em madeira. Pequenas esculturas de madeira que eu fiz para a bijuteria. Então, isso aqui era um brinco. E eu tinha cajus de madeira, estão usando muito caju atualmente. Eu fiz também, já tem esses anos todos. Eu fiz caju, fiz também esvoto pequenininho para bijuterias, para colares. Pode passar. E agora a gente vai entrar no meu trabalho de shibori, que é a estamparia manual também. Esse eu faço a estamparia em casa. E aqui é um lenço de shibori com o acabamento de crochê. Por exemplo, você faz um lenço e passa só uma costura na ponta, ele tem um valor. Você faz um lenço e faz um acabamento bacana, ele ganha outro valor. Isso é uma coisa, um detalhe que é muito importante ser pensado. Pode passar. Aqui é um bordado, é um desenho que é uma vespa bem pequenininha, que cabe assim na ponta de um dedo quase invisível. Eu vi aquela vespa e fiquei apaixonada por ela. Então, eu fiz no bordado à mão. Essa peça eu mesma bordei. Pode passar. Fiz também na gravura, onde eu fiz os patuás. Está aqui ela, ó, essa vespinha. Então, tudo que a gente vê pode nos servir de inspiração e de estímulo para trabalhar. Né? Tudo. Basta ter olho e observação. Aqui ela na gravura, pode passar. Aqui é a gravura em tecido. Aqui está em papel, pode passar. Aqui foi a primeira que eu fiz. E aí eu já imprimi em tecido e bordei. Pode passar. As inspirações que eu estou usando para gravar... essa aqui também entrou na minha gravura, porque é um trabalho que eu vou fazer só com mãos. E eu não sei nem desenhar a mão ainda, estou aprendendo, porque eu quero fazer. E aqui, esse é um trabalho que eu fiz inspirado, fiz cadernos e fiz os acessórios também, inspirados num livro que eu estava lendo. Então, assim... tudo que a gente vê, lê, escuta, é material, né? Para a gente utilizar no trabalho. E eu acho que vai estar terminando aqui. Pode passar. Pode passar. Eu sou doida por esse bicho, camaleão. Pode passar.
Pode passar. Ó, a embalagem também é muito importante. Aqui já é o desenho do meu neto. Ele fez no linóleo, eu cavei e fiz alguns produtos para dar para ele no dia da criança. Imprimi em papel e também na camiseta, fiz uma camisetinha para ele e depois fiz na canequinha. Então a criança ficou enlouquecida de ver o desenho dele num objeto. Foi uma maneira que eu encontrei de presenteá-lo com algo feito por ele também. Pronto, tá, acabou, eu acho. Aqui ele, morto de orgulhoso. Aqui são apenas... Essa foi a última que eu fiz, o vestidinho. Fiz em tecido também, em papel e em tecido. E aqui é o meu próximo trabalho, que eu não sei ainda nem o que será. Mas é a minha janela do meu jardim, que eu estou apaixonada. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu adorei tudo, assim. Fico encantado com tudo. Eu só vou falar só uma coisa que eu tenho um filho de 6 anos, vai completar 7 agora esse final de semana. E essa questão do olhar em Maria é interessante. Eu estou aprendendo muito assim com o tempo. Porque na criança tudo é muito novo. Ela está vendo o mundo pela primeira vez e tudo ela para ver, né? E tem hora que a gente está apressado e a gente não quer esperar o tempo dela para ela perceber esse mundo. E eu acho que uma grande coisa que une a gente, né? Todos, sem distinção, todos os artistas, é essa questão do olhar. É a gente perceber o mundo de uma forma diferente. É a gente olhar para as coisas que geralmente as pessoas nunca olham. E é a partir desse olhar que a gente começa a criar o trabalho da gente, né? Só isso. Bem, agora a gente vai passar a palavra agora para o Yang da Paz, tá bom? Vamos lá? Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui e conhecer tanto os artistas com essa diversidade de culturas, né? Essa vivência que tem diferente. Porque, por exemplo, eu vim do sertão de Alagoas, mas aqui encontrei pessoas que trabalham na periferia, trabalham com arte em tela, trabalham com tecido, com tudo. E antes de falar um pouco sobre o meu trabalho, eu preciso apresentar duas pessoas que são muito importantes na minha trajetória. Primeiro é o mestre Fernando, não sei se vocês conhecem, foi o primeiro artista da Ilha do Ferro. E a história dele começa de uma forma muito interessante, porque ele era agricultor e era tamanqueiro também, que aprendeu a fazer com o pai, tamanco de madeira. Só que a história dele na arte começa quando caiu uma árvore, contam as histórias. Caiu uma árvore no quintal da casa dele. E ele foi lá, observou aquela árvore e viu os formatos nela. E pegou aquela árvore e fez um banco do imaginário, assim, da cabeça dele. E aí, acho que por coincidência do destino, estava passando por lá o famoso fotógrafo Celso Brandão. Não sei se vocês conhecem quem é. E aí o Celso fotografou esse banco dele e essa foto fez sucesso. E aí o mestre Fernando começou a ver mais formatos nas árvores da região, seja as árvores que estavam mortas nas margens do Rio São Francisco ou nos riachos. E aí ele foi cada vez fazendo mais e mais coisas, sempre com uma imaginação que, assim, que ninguém conseguia entender de onde vinha aquela inspiração dele. E aí eu vou falar... Pode passar? Falar agora sobre a outra pessoa mais importante, que é o mestre Petrônio, meu pai. Esse do lado dele sou eu. Porque acho que era mais ou menos 2003, 2004, a gente estava morando em um acampamento do MST, nas margens do Rio São Francisco.
E aí, nesse tempo, o pai começou a vender madeira para o mestre Fernando. Ele vendia umburana, mulungu, craibeira. E aí, certa vez, o mestre Fernando desafiou ele a fazer um esvoto de madeira. O pai foi lá, disse que meio que sabia mexer já, e fez um esvoto. Aí, seu Fernando comprou essa peça na época por R$ 10. E nessa época, R$ 10 era uma diária de trabalho. Você tem que trabalhar o dia todinho na terra para outra pessoa para ganhar R$ 10. E aí, pai percebeu que em um dia ele poderia fazer 3, 4, 5 esvotos de madeira, e foi aí que ele começou a se dedicar a fazer a arte, assim. E aí, nessa época, eu tinha 7 anos de idade. E vocês sabem como são crianças, né? Criança não pode ver adulto fazendo nada que quer fazer igual. Então, sempre que ele parava de trabalhar, eu ia lá, pegava a faca que ele deixava do lado, pegava um pedaço de madeira e começava a reinar nas coisas. Essa é uma peça de pai que o estilo dele é muito esse imaginário que foi o que ele aprendeu com o mestre Fernando. Essas peças assim, com os dentes grandes, bocas abertas, olhos de todas as cores, sempre aproveitando o que a natureza já mostrava nos galhos e troncos. Essa aí, a foto não está com boa qualidade, fui pegando umas fotos nas pressas. Essa peça aí é muito interessante, o formato dela. Quando ele fez, isso aí já tem uns 15 anos essa peça, fez muito sucesso. Eu não lembro o nome que ele dava, mas o pai coloca cada nome diferente nas peças que o pessoal ama. Pode passar. Bom, falando também um pouco sobre mim, eu tenho esse trabalho que eu acho muito importante, que é de produção de mudas para reflorestar a região. Acho que é algo que eu aprendi com o pai, que ele já faz há um bom tempo, e é algo que eu aprendi dentro do movimento, dentro do MST, essa preocupação com o meio ambiente, se preocupar com a futura geração, e a gente se preocupar com a futura geração também de lá da Ilha do Ferro, dos artistas. Esse sou eu. Essa é a peça que mais faz sucesso hoje, que a pessoa vê e diz, é peça do Yang, que são os bailarinos. Esse aí é um casal de bailarinos feito. Eu utilizo para fazer a umburana de cambão, umburana de cheiro e o pereiro, que são 3 madeiras nativas da Caatinga, todas madeiras com ótimas qualidades. Como ela falou, que é importante ter um trabalho e utilizar materiais de qualidade, essas para mim são as melhores, essas 3 madeiras. E são madeiras que, infelizmente, estão em extinção na Caatinga. As madeiras, o pereiro, a umburana e a umburana de cheiro. Umburana de cheiro, ela tem um cheiro um pouco mais forte que a outra e ela tem uns veios assim. Quando você passa algum líquido nela, dá para ver claramente assim. As fotos estão um pouco embaralhadas agora nesse meio, que eu fui pegando nas pressas. Eu só peguei o principal, que era o início, e o final, para falar aqui. Essa é outra obra minha, que é o Casal na Lua. Essa outra madeira que tem com esse formato é a craibeira, que é outra madeira que, infelizmente, está em extinção, assim, é típica da Caatinga. Bom, um pouco mais sobre o meu trabalho, que eu gosto de fazer. É isso, isso aí foi uma oficina que eu realizei junto com minha irmã e com o Jeff, em um assentamento do MST chamado Nova Esperança, que fica lá nos cânions do São Francisco. Não sei se vocês sabem, mas a maior parte dos cânions são áreas do movimento. E aí, eu conversando com eles há um tempão, que era necessário ter essas oficinas lá para ajudar um pouco eles, porque eles têm a matéria-prima, eles têm uma área onde o turismo está chegando, então só o que faltava era eles aprenderem. Aí eu fui lá, passei 2 dias ensinando eles, e aí ensinei eles a fazerem 2 peças, que é o esvoto e o pássaro, que eu acho que para quem vai iniciar na arte em madeira, acho que esse é o início. Você começa com essas 2 e a partir daí vai deixando sua imaginação correr solta.
Porque, por exemplo, a gente faz o esvoto, faz o pássaro. Na ilha, o que o pessoal começou a fazer? O esvoto com o pássaro na cabeça. Algo simples e que todo mundo ama, que é uma das marcas da Ilha do Ferro hoje. É isso. Pode passar. Eu não falei antes, mas vocês viram lá que tinha muitas mulheres fazendo, né? Que é o que é importante, ter as mulheres também trabalhando com madeira. E o pessoal lá, mesmo sendo o início, faziam peças muito incríveis. Eles estavam aprendendo aí a pintar. Pode passar. Olha, primeira vez que o rapaz trabalha com madeira, e a peça que ele faz já. Esse aí é o mulungu, essa madeira. O mulungu, ele é uma madeira muito boa para trabalhar, mas infelizmente o tempo de vida dela é bem curto. Tipo, o mulungu, mesmo você cuidando, eu não sei se é uma madeira que vai durar 100 anos, talvez. Mesmo você cuidando dela. Mas pro artesanato é uma madeira muito importante, para arte, assim. E aí você vê, o rapaz, em primeira aula, a primeira vez aprendendo, já faz uma peça com essa perfeição. Para mim chegar assim, nesse nível, com traços assim, eu acho que eu demorei uns 10 a 15 anos trabalhando. E o rapaz, já na primeira aula, já começa assim. Aí, no fundo, tem uma criança, que é algo que sempre tem nas oficinas, é isso. Crianças aprendendo com os adultos. Claro que a gente não deixou ela pegar com faca, nem nada desse tipo, né? Pode passar. Esse é um dos resultados dessa oficina, que é essa jovem do MST, onde ela fez lá o esvoto, fez um pássaro, e do lado está com a muda de mulungu, que foi uma doação que eu fiz durante as oficinas. Para você ver, com pouco tempo e dedicação, qualquer pessoa pode começar a trabalhar com arte. Inclusive, quem for na Ilha do Ferro e quiser umas aulas, eu ensino lá. Tranquilo. Pode passar. Olha aí, esse era o processo de produção dos pássaros, onde a gente utiliza a umburana, que na minha opinião é a melhor madeira para trabalhar com a faca, porque ela é super macia, dá para fazer muitos formatos nela sem muita dificuldade. Aí vocês podem ver, até senhoras estavam lá na oficina, então qualquer pessoa pode aprender. Aí a criancinha aprendendo. Só isso aí ela gastou uns 3 potes de tinta aí, viu? Fácil. Aí quando ela terminava de fazer, o que ela fazia? Ela colocava lá no sol para secar, pegava outro pedaço de madeira e continuava melando de tinta. O pincel era só decoração, que ela usava era a mão mesmo, assim. Pode passar. Essa aí é uma imagem lá da Ilha do Ferro, de um ateliê, onde está trabalhando as mulheres e um rapaz, que estão fazendo peças com o pereiro, que é uma madeira que a gente precisa ter um cuidado muito grande nesse momento. No final da fala eu vou falar algo importante sobre isso e o que a gente está fazendo. Pode passar. A imagem não ficou muito boa, mas esse aí é o ateliê do mestre Vavan. Inclusive tem peças dele aqui em exposição, logo ali. Essa aí é a mulher do ex-governador que estava visitando a Ilha do Ferro e conhecendo os ateliês. O Vavan, ele tem uma criatividade muito grande, assim, das peças dele. E ele não é daqueles que começaram logo que o mestre Fernando ensinou. O Vavan, acho que ele deve ter uns 15 anos, mais ou menos. Que eu lembro, quando eu era criança, o Vavan, ele era barqueiro. Eu ia para a escola na lancha dele. Eu ia estudar. Pode passar. Essa aí é a Camille, ela é a neta do mestre Fernando. E hoje, provavelmente, ela é a artista, mulher mais famosa da Ilha do Ferro. Eu não sei se algum de vocês chegou a conhecer ela, mas ela veio na FENACE aqui. Não sei se alguém chegou a conhecer. E aí ela sempre vai e leva as peças do ateliê Boca do Vento, que é onde eles trabalham. Se juntou muita gente nesse ateliê para trabalhar. Que assim, a gente trabalha sozinho é bom, mas quando trabalha em grupo é muito mais engraçado, assim, muito melhor. Pode passar. Como ela falou, eu tinha que mostrar pelo menos uma foto, não ficou com boa qualidade, que na Ilha do Ferro também tem o famoso Boa Noite, que é esse bordado, que é uma marca, né? Estão pensando até em patentear esse bordado lá da Ilha do Ferro, que elas hoje têm uma cooperativa, estão organizadas,
E eu não sabia que tinha isso. Você foi lá logo cedo, não foi? Logo no início da cooperativa. Eles investiram na localidade não só no bordado, mas também numa galinha orgânica e no pimentão orgânico e na pesca. Eles fizeram todo um trabalho naquele município de geração de emprego e renda. Bom, foi um trabalho grande, e não foi muito divulgado, mas foi muito bacana. Para você ver, a gente tinha que não se conhecia, mas meio que o trabalho já... Ele já foi lá e conheceu uma das que ajudou o pessoal da ilha. Essas são uma das casas típicas da Ilha do Ferro, que a Ilha do Ferro é um povoado muito pequeno, na margem do Rio São Francisco, e tem as casas com umas fachadas assim bem diferentes. Essa é uma imagem de cima da Ilha do Ferro para você ver. Lá ainda tem os barcos. Na foto não deu para ver, mas na ilha antes tinha uns barcos chamados tuk-tuk. Não sei se vocês conhecem. São as lanchas. Deve conhecer com outros nomes do Rio. Antigamente tinham muitas lanchas dessa, mas hoje infelizmente só tem uma lá na Ilha do Ferro. Ela é uma lancha, tem uma capota. Só que essa tem só a parte de cima, a outra ela é toda fechada de madeira, e é algo bem típico assim da região, mas que infelizmente está se acabando, está deixando de existir, talvez porque as pessoas estão parando de utilizar tanto a lancha e começaram a usar moto, carro para se locomover, essas coisas. Mas é algo, quem for lá ainda vai ter a oportunidade de andar. Aí, essa é a foto. Infelizmente, essa lancha de cá, ela morreu já. Ela não existe mais. A única que tem é aquela outra que ainda está viva, mas por pouco, porque ela já tem muitos anos, essa lancha. Olha aí outra foto da ilha. A ilha é um lugar muito bom para se conhecer, muito tranquilo, seguro. Quem vai lá não se arrepende e quer voltar. Inclusive, a Jaqueline já foi para lá e também conheceu. Ali é outra foto da Ilha do Ferro. Tá? O pôr do sol lá da Ilha do Ferro é algo muito lindo, assim. Você vai chegando de carro à tarde e vai vendo esse pôr do sol. É perfeito ir para lá à tarde, assim, essa chegada. Outra foto. Tem como ampliar essa imagem? Será que consegue? Para ver a cadeira completa? Que é algo importante assim, isso. Que são peças muito conhecidas da Ilha do Ferro, que são essas cadeiras feitas com as raízes e os galhos do pereiro, assim. Que o seu Fernando, quando começou, ele fazia muito esse tipo de obra, assim, e tinha algo do imaginário, assim, tipo esse... Eu vejo um dragão aí, não sei o que vocês estão vendo nessa cabeça aí. E aí tinha esses formatos nos bancos e tudo mais, que é algo assim, faz muito sucesso na ilha que o pessoal gosta bastante. Sabe? Esse aí é o meu pai, que também fazendo o trabalho de plantio de mudas. Nesse dia eu estava mais ele lá. Ele comprou um terreno pequeno e aí sempre que ele comprou algum pedaço de terra, a gente vai, começa uma produção de mudas e tenta reflorestar o máximo possível. Mas infelizmente na Caatinga esse não é um processo tão fácil, porque não tem tempo de chuva, não tem como saber exatamente quando vai chover. E muitas vezes a gente planta e aí passa um mês, 2 sem chover, o que acontece? Infelizmente morre. Aí meio que a gente tenta adivinhar. Tem um período que a gente acha que vai chover, a gente planta um pouco antes e espera ver o que vai dar isso. Pode passar. Essa ficou aleatória, era para ir para o final, mas tudo bem. Essa aí é de uma exposição que eu fui recentemente em Maceió, já com associação, que eu vou falar daqui a pouco, explicar um pouco mais sobre ela. Pode passar. Bom, esse aí é um tronco de umburana, não sei se algum de vocês conhece ou já viu. Essa é a umburana morta. Você está vendo essa umburana aí? Ela deve ter pelo menos, eu vou chutar ela tinha uns 180 anos, 200 anos. E de morta ela já tinha pelo menos uns 30 anos.
que é algo que dificulta um pouquinho o trabalho, encontrar essa madeira assim, porque ela precisa ter muitos anos viva e muitos anos morta. Eu estava até conversando com ele ontem sobre isso, que às vezes alguém vai lá e queima uma imburana. Passa 1 ano, 2, 5 anos, você vai lá, quando você vai cortar ela está muito úmida ainda por dentro, tem muita água, ela demora muito tempo para secar e ela precisa secar naturalmente até chegar nesse ponto, mais ou menos assim, que é o ideal para a gente fazer o artesanato. É o ideal para fazer esse trabalho de qualidade. Pode passar. Bom, chegar agora na parte principal da minha fala, que é falar um pouco sobre a Associação de Artesanato em Madeira da Ilha do Ferro, que é algo muito, muito importante para a Ilha do Ferro, e acho que é algo muito importante para todos os artistas que vai ser que vão ver as obras desses artistas nas feiras. Que há muito tempo, quando eu cheguei na ilha, a gente vinha conversando sobre essa necessidade de se organizar, de organizar os artistas da Ilha do Ferro. Nessa época, tinha outra preocupação nossa, que era o seguinte: eu era o artista mais jovem que tinha na Ilha do Ferro. E eu já produzia há quase 20 anos, assim, que já tem 7 anos que eu estou morando na ilha, e a gente tinha essa preocupação porque não estava surgindo novos artistas. Eu conversava muito com meu pai e com algumas pessoas que iam chegando lá na ilha sobre isso. E aí, de uns 4 anos para cá, começou a surgir novos artistas, principalmente jovens, produzindo essa arte da Ilha do Ferro, que é algo importante. Porque eu não entendia a ideia deles de preferir sair para trabalhar na roça em outro estado do que trabalhar com arte no lugar onde nasceu e cresceu. E aí, acho que 1 ano antes da pandemia, o pessoal do Alagoas Feita à Mão, CDTUR, chegaram lá na Ilha do Ferro, conversaram com a gente sobre essa ideia de montar a associação e fazer um projeto chamado Povoado Sustentável na Ilha do Ferro, que era a ideia da gente ter esse trabalho do artesanato sustentável, que seria um marco assim, para Alagoas, se conseguir ter esse povoado, que a gente vai conseguir, a gente está no processo. E aí a gente começou a ter as primeiras reuniões, tudo mais. Quando estava tudo encaminhado para formalizar, nessa primeira eu ia estar como vice-presidente, aí veio a pandemia. E como a maioria dos planos de todo mundo, chegou na pandemia, fez o quê? Murchou. Aí passou a pandemia, o pessoal do Sebrae chegou lá, aí começou a conversar com a gente sobre a ideia de voltar com essa proposta novamente. Aí a gente começou essas reuniões, e aí vendo quais seriam os objetivos dessa associação. E aí a gente levantou que os objetivos eram se organizar os artistas da Ilha do Ferro, esse cuidado com o meio ambiente e conseguir levar as peças desses artistas para outros locais, que eu acho que é uma das coisas importantes que a gente está fazendo aqui, é isso, né? É conseguir mostrar o trabalho para as outras pessoas em outras regiões. Porque normalmente na Ilha do Ferro, as peças só iriam para Rio, São Paulo, Minas e um pouquinho Rio Grande do Sul. E o Nordeste? Por que não conhece a Ilha do Ferro e o trabalho da Ilha do Ferro? Então, ter essa organização é algo muito importante para conseguir levar esse trabalho para outros lugares. Porque lá na Ilha do Ferro só tinha 2 pessoas que conseguiam viajar e mostrar seu trabalho para outras pessoas. Só tinha 2 pessoas que iam para as exposições, que era a Camille e o Aberaldo. E as outras pessoas só tinham trabalho conhecido por quem ia na Ilha do Ferro ou através das redes sociais, que não é tão fácil você achar artistas assim do nada. Então, a gente começou com essa ideia. Daí, no ano passado, a gente foi fazendo reuniões, conversando tudo isso e muito mais. E aí a gente conseguiu formalizar primeiramente no cartório. Isso já foi uma grande vitória, porque deu trabalho. Que é discussão, viu? Artista trabalhando individual é tranquilo, mas quando junta as ideias, que cada um tem sua ideia. Então, para conseguir unir tudo isso em uma coisa só, não é tão fácil. Deu uma certa dor de cabeça, assim. A gente conseguiu. No início desse ano, a gente conseguiu tirar o CNPJ, que é outra grande vitória, porque agora a gente pode lutar para conseguir
coisas muito boas para a Ilha do Ferro, graças a esse CNPJ. Durante aqui o evento, eu ainda estava na correria, que tinha que conseguir um tal de certificado digital, que eu nem sabia que era necessário. Aí era eu aqui escutando e conversando para tentar resolver isso, já consegui. Então agora a gente conseguiu terminar essa parte, estou feliz com isso. Pode passar. Mesmo antes de formalizar, a gente já conseguiu levar o trabalho para algumas pequenas exposições dentro do Estado, como foi essa na inauguração do Centro do Sebrae, onde a gente começou a mostrar esse trabalho. Se vocês olharem, vão ter peças muito diferentes e é algo que chama a atenção da ilha, é isso, essa criatividade. Você vai em cada ateliê, claro, alguns têm umas peças um pouco parecidas, mas vai em cada ateliê e você vai encontrar peças diferentes. Pode passar. Essa aí é uma das fotos aleatórias, que demonstra muito o meu trabalho, que é a peça pronta de um lado e a planta, que no futuro será uma peça do outro. Acho que mostra um pouco do que é o meu trabalho assim, na arte. Pode passar. Aí outra foto aleatória ainda sobre a oficina. Olha, essa mulher acho que tem 60 e poucos anos e fez uma peça. É algo incrível, assim, quando você está participando de um momento como esse. Pode passar. Essa aí é algo que casa muito com uma fala, eu não vou lembrar o nome do rapaz que falou, que é isso, que muitas vezes você fica esperando o espaço certo, um bom espaço para expor suas peças, e deixa de aproveitar espaços simples, como é o caso da gente que aproveitou a Feira Nacional da Reforma Agrária Popular, que teve em São Paulo, para expor nossas peças. E tudo que a gente levou para essa feira, a gente vendeu. Um espaço simples como a feira, e a gente pode aproveitar, a gente pode unir e levar nossas peças e mostrar em feiras. Um espaço simples, algo simples, mas que dá para fazer isso. Pode passar. Esse aí é o meu primo, Vinícius, aí eu estou ensinando ele a fazer. Ficou meio cortado ali a parte de baixo. Aí tá como eu estava ensinando a ele. Consegue ampliar? Como eu estava ensinando a ele e como ele fez lá. Ensinei da forma mais simples possível, assim, os traços das peças, e aí ele já começou a fazer. Pode passar. Essa é a minha irmã, Niquiela. Esse banco aí foi eu que fiz, não dá para ver ele todo. E aí eu deixei a critério dela fazer essa pintura, que hoje ela está trabalhando muito com isso. Ela começou até a pintar quadros recentemente. Inclusive tem peças dela ali, aquelas duas bonecas ali com as frutas na cabeça. É uma das mulheres que estão trabalhando com madeira na Ilha do Ferro. Pode passar. Aí, ainda ensinando ele a trabalhar. Essa aí é a minha área da bagunça, assim. Você chega lá em casa, não vai encontrar uma casa limpa, não. E lá na ilha, eu acho que quase todas as casas são assim. Você vai chegar essa bagunça, madeira por todo lado, ferramentas espalhadas. Acho que o artista tem que ter isso para ter ideias diferentes. Que às vezes você passa por uma madeira, você não vê nada. Você vai passar por ela 1, 2, 10, 15, 20 vezes. Na 30ª, tantas vezes, você passa por ela e vê algo diferente. E aí você vai pegar essa madeira e transformar ela em algo para todo mundo poder ver. Pode passar. Olha aí. Às vezes chega lá, tá assim, a bagunça no meio da casa, isso. Fazendo a pintura. Essa aí foi na preparação para a feira do MST. Aí quando chegava, não tinha um dia que a casa tivesse limpa, era sempre assim. Pode passar. Essa aí repetiu, pode passar. Bom, agora chegando nos momentos atuais da associação também, nesse processo de aprender, que é uma necessidade nossa, de aprender a produzir mudas. Porque não é só chegar a pegar a semente e plantar. Então, o que a gente fez? A gente conseguiu fazer um curso de produção de mudas na Chesf, em Alagoas. Que a Chesf, ela teve a questão da hidrelétrica lá, e aí uma das obrigações dela é produzir mudas para o reflorestamento da região. Eles têm todo um trabalho lá, inclusive eles produzem cerca de 8.500 mudas por mês. Isso, se não me engano, já tem mais de 20 anos fazendo isso.
eles dizem que produzem cerca de 100 mil mudas por ano, que é algo muito grande, assim, é bem impactante. Eles têm todo um estudo e aí ensinaram a gente a produzir. Pode passar? A gente estava lá, a turma toda aprendendo a produzir. Pode passar? Esses foram assim, as pessoas da associação que mais se dispuseram a entender esse processo de plantio de mudas e foram lá com a gente para a gente aprender todo esse processo. Que é essas pessoas que vão tomar a frente da ideia de criar esse viveiro de mudas na Ilha do Ferro, que vai ser algo, assim, para os artistas da região, algo muito importante. Pode passar. Essa ainda foi de uma exposição que teve em Minas, no ano passado, onde a associação conseguiu. Infelizmente, eu não consegui a imagem das peças da associação. Esse aí eu consegui a parte que foi pela Artisol. Pode passar. Ainda lá sobre o viveiro, a gente aprendendo um pouco. Esse aí foi na primeira visita que a gente teve no viveiro, onde a gente conheceu isso, a produção lá. Eu vou falar uma coisa, é incrível assim, porque eles falando lá, por exemplo, da produção da muda da coroa de frade, vocês conhecem? Deve conhecer a coroa de frade. Que ele estava explicando o tempo de produção. Tinha coroa de frade lá que tinha 2 anos, e era isso aqui, a cabeça do dedo. 2 anos de produção. E aí, eles falando que muitas vezes a pessoa chega lá, pega a coroa de frade para fazer doce. Uma coroa de frade, para chegar naquele momento, ela precisa de uns 15 a 20 anos de vida. E essa coleta, assim, sem ter uma organização, está acabando com o meio ambiente local. Eles explicando que o bioma da Caatinga já foi desmatado em mais de 50%. A gente vê muito falar sobre a Amazônia, outras regiões, mas também é necessário falar sobre o bioma Caatinga. Está sendo desmatado e quase não se fala sobre isso. Muitas espécies indo em extinção. Eu nem sabia de algumas coisas e durante esse curso eu fui aprendendo também. E nisso a gente vê essa necessidade de ter organização e buscar esses novos conhecimentos. Pode passar? Aí eu acho que é o senhor mais velho da nossa associação, seu Chiquinho. Tem 78 anos de idade e estava lá com a gente aprendendo a produzir mudas, que é uma das coisas que ele gosta muito de fazer. Pode passar? Tem mais alguma? Pronto. E esse é a turma completa lá da associação, junto com o pessoal do SEBRAE, o pessoal da Prefeitura e da CHESF, nesse dia que foi o outro marco importante para a nossa associação. Então, eu acho que... Pode fechar aí já. Acho que, da minha fala, acho que veio muito nesse sentido de mostrar essa importância de estar organizado, de buscar essa organização e buscar novos conhecimentos com outros artistas. Essa união vai levar nosso trabalho para lugares muito mais longe. E eu espero ajudar a associação e os moradores da Ilha do Ferro a conseguir isso, a mostrar seu trabalho, porque é um trabalho lindo, criativo, e que ainda não é 100% sustentável, mas a gente está no caminho certo para conseguir isso. Então é isso. Obrigado. Agora eu passo a palavra para o Sérgio Teófilo. Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Sérgio, mas o meu nome artístico é Sérgio Teófilo. Em primeira mão, quero agradecer aqui a oportunidade de Jaqueline abrir esse espaço, a pessoa de Cecília, que faz um tempo que a gente vem se conversando, e foi emocionante quando recebi o convite para vir me expressar num evento desse, né? E a minha vida, a minha história é baseada da minha infância. Eu venho de uma longa história, né? E eu comecei assim, do nada, com muitas ideias de pessoas que me davam ideia, mas eu nunca acatei. E chegou um tempo, uma data, que eu
acatei as ideias das pessoas, as conversas que eu tinha com os mais velhos. E eu não tinha tanto conhecimento com a arte. Eu comecei assim e do nada estou hoje. Tem muita arte por aí afora. A maioria dos países já tem peças, graças a Deus. E meus avós, meus bisavós, eles eram ceranistas. Que não dava o nome de ceranista, dava o nome de louceiros. E uma pessoa me falou que isso acontecia na minha trajetória, na minha carreira. E eu sempre fazia de olhos tortos para essas ideias. E chegou um tempo que eu disse, não, chega. De tantas pessoas me dar ideia, eu vou acatar as ideias das pessoas. Aí veio muitas ideias na minha cabeça. Que na adolescência eu fazia os meus brinquedos. Fazia os brinquedos de barro. Quando chovia, para mim era uma alegria com meus primos, com meus outros familiares. Morava vizinho. Sou da comunidade quilombola, viu? Dona Inês, é a cidade. E do nada veio assim muitas ideias que eu comecei a catar. Veio as lembranças dos brinquedos que eu fazia, as galinhas. Eu dizia que era o fazendeiro. Todos queriam ser fazendeiro. Nenhum dos meus primos da brincadeira, ninguém queria ser vaqueiro, nem queria ser capataz, como se dizia o detalhe, né? Todos queriam ser fazendeiro. Então, todos construíam seus próprios brinquedos de barro. Quando chovia, era alegria. E uma pessoa me disse, Sérgio, teus avós, eles migravam muito para cidades vizinhas. Fazia as louças e vendia em outras cidades. E me deu uma ideia de eu fazer uma peça maior, tamanho de 30 centímetros. E eu fiz essa peça e levou assim a sério a pessoa que me dava as ideias. Eu tenho um casal chamado Mariana e Rosângela, que mora na minha cidade, são psicólogos e professor de filosofia. E eles iam muito lá em casa. Foi tempo que eu me casei. Trabalhei na construção civil, trabalhei na canavial e fui vendo as ideias dia a dia. E esse casal sempre dizia, Sérgio, você tem um sangue quilombola, você é quilombola, você é natural, você tem o sangue artístico. Por que você não se expressa, você não dá uma volta no mundo e volta para a realidade? E aí foi caindo a ficha para mim. E eu fiz essa peça de 30 centímetros e o gestor da minha cidade, todas as cidades na Paraíba, você conhece, é paraibano, acho que ele também é paraibano, sempre tem uns encontros de cidade, principalmente quem faz o Sebrais, ou o MDA, ou a PBTU, sempre faz esses encontros. E se reúne várias cidades da Paraíba. Para cada casa apresentar seu trabalho, o seu talento que você tem na cidade, o que é que você tem para o turista quando chegar na cidade. E levou essa peça minha para um evento do Sebrae. E aí eu não fui pessoalmente, mas mandei uma peça. E essa peça, a gente batizou ela, eu e esse casal, por Negachita, porque ela tinha vários segmentos. Ela tinha formato de humano, tinha formato de animais e outras ideias, né? Mas eu fico em tudo de pessoa humana. Mas as pessoas, quando olhavam para essa peça, diziam que ela tinha vários formatos, várias ideias na cabeça de cada pessoa. E aí o curador do estado, né, quando viu essa peça, nesse evento, chamou a atenção de todos, são muitos. E disse, eu queria conhecer essa pessoa, a minha pessoa, e eu fui até esse evento. Há uns 2 dias o evento, acho que era 5 dias, mais ou menos. E aí disse, você tem um talento, cara, que acho que os artistas da Paraíba, você superou todos. Você é o cara. E aí foi
mas nunca, assim, as ideias vinham, as pessoas me davam força, mas eu não tinha tanta vontade de ser artesão. Além de eu ter no sangue dos meus avós, meus bisavós, meu pai é ceramista, do bom, eu considero ele do bom, ele é um mestre, e veio a ideia mesmo, de eu trabalhava na construção civil, aí me casei, fui tendo filhos, e eu fui criado praticamente fora dos meus alcances dos meus pais. Não tive tanta educação dos meus pais, a educação que me deu foi o mundo. Mas meu pai me deu a educação, mas menos. Mas criei, cartei tudo no meio do mundo. Via o que era ruim, o que era bom e fui pegando os bons para mim. E aí, desse evento, chamou a atenção dos curadores. Os curadores falaram, quer participar de um evento, que é o Salão de Artesanato, que são 2 vezes por ano em Campina Grande e em João Pessoa. São 30 dias de eventos. Você tem que ter aí no mínimo 300, 400 peças ou mais, dependendo do que o pessoal gostar. Eu hoje, para participar do salão, tenho que ter 300 peças para participar do salão. E aí me deram uma carteira. Eles fiz uma prova no meio de todos, muitos, acho que uns 10, 15 curador, e me deram uma carteira de artesão. Dessa cadeira de artesão estadual já tem a nacional, aonde já vendi peça para o Peru, para a Espanha, a maioria dos países aí já tem peças minhas. E eu fui gostando de fazer as peças, como a colega falou aqui, cada vez mais que alguém adquire uma peça do artista, ele se inspira para outra melhor ainda. E foi dando o gosto de ser artesão e vindo a realidade dos meus avós, meus bisavós, meus tataravós. Esse casal sempre deu ideias. A gente nem queria ir para um eventos mínimos, mas ele sempre dizia, vamos, cara, vamos comigo, eu levo você, eu trago você, a gente bota as suas peças. Sempre me dava força. Minha esposa também, vai lá, apresente. E eu sempre tinha vergonha do que eu fazia. Porque vi os outros artesãos, vi os outros melhor do que eu. E a maioria dos eventos, já participei de eventos em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, São Minas e nem Recife, Pernambuco, que é a Finearte em Recife. Já fui para Rio Grande do Sul, meu primeiro evento, maior, o grande mesmo, foi Rio Grande do Sul. E a maioria dos eventos eu nunca volto com nada para casa. Parece incrível. Eu levo 300 peças e só volto com nem os plásticos bolha eu trago, porque eu vendo lá. As pessoas gostam do meu trabalho. Hoje, voltando aqui, a história ainda do gosto de ser artesão. E aí eu fui participar do Salão de Artesanato em São João. Em São João, em Campina Grande, é muito chuvoso, chove muito. E no salão, eu comecei a ver as outras peças dos outros colegas. Tinha colega que dava força para você ter um astral melhor. Tinha outros que botavam você para baixo, porque é aquela coisa do olho gordo, o olho mau, né? Dizia, rapaz, tuas peças, tu tem que fazer isso. Sempre botavam algo para dizer assim, você botava você para baixo. Só que no que ele tentava colocar eu para baixo, as pessoas começavam a pegar minhas peças e ia comprando e ia levando. E era peça com cerâmica, minhas peças em cerâmica. E trabalhei acho que mais ou menos 6 anos com cerâmica. Aí o gestor da cidade me chamou para ser monitor do Mais Educação. Eu disse, eu não tenho essa vocação para passar conhecimento para os demais. Era para trabalhar com criança, adolescente e criança. Adolescente de 5 a 12 anos e criança de 3 a 5 anos. E a minha esposa sempre deu força. Vá lá, apresenta, você é o cara, você é bom, você tem tudo para crescer. Esse casal mariano sempre
me dava força. Eu digo que eles foi os pés, a minha mão e o mundo para mim. E eu fui passar meu conhecimento para os adolescentes. Hoje eu não passo na cidade, eles me chamam de professor. Os que eram de 3 a 5 anos me chamam de professor. Os que eram de 5 a 12 anos também me chamam de professor. Tem deles casados e já tem filhos. Assim, isso aqui foi meu professor de arte, tem um conhecimento. Inclusive, hoje, a primeira dama da minha cidade tem, eu acho que seus 20, 25 anos. A primeira dama, né? O prefeito casou com ela. É bem novinha, o prefeito já tem seus 50 e poucos anos. E ela me chama de professor. Tem um respeito por mim, porque dei muita ideia para ela. E assim eu fui gostando do artesanato. Hoje as minhas vendas são mais para o WhatsApp e o Instagram. Se eu postar uma foto no Instagram, eu vendo uma peça, porque vai ao mundo. Aqui em Fortaleza eu tenho várias peças. Não tenho lojista aqui em Fortaleza, mas tem muitas artes já aqui em Fortaleza. Inclusive entrei em contato com alguns clientes e falei para eles que estava nesse evento hoje aqui. Tem um professor que disse: Sérgio, eu chego de 6 horas que eu dou aula em outra cidade, mas eu vou lhe conhecer pessoalmente. Isso para mim foi dando força, esse gosto das pessoas adquirir minhas artes. E eu fiquei assim gostando cada vez mais. As pessoas chegam lá em casa e dizem: Sérgio, eu quero uma peça. Eu disse: não faço. Eu faço o que eu vendo na minha ideia. São as minhas ideias, eu vendo a minha ideia. O artista tem aquela coisa. Quando você pede algo, ele bloqueia, dá uma bloqueada. Então, você tem que deixar o artista livre, para ele criar a forma que ele tem. Quando você diz: eu quero peça tal, com esse segmento, ele bloqueia o artista. Tem que deixar ele sempre solto. Quem é artista sabe disso. E, para mim, foi muito bom. Eu hoje agradeço demais as pessoas que têm peças minhas, as emissoras, os municípios que me chamam sempre, Sérgio, traga seus trabalhos é bom, sua história é bacana, e sempre vou. É difícil me chamar para me ir, só se eu estiver doente, que graças a Deus eu só adoeço com gripe. Na pandemia eu também tive uma dificuldade, assim, eu me fechei, quase que eu me bloqueava, porque foi no tempo que eu estava querendo dar uns passos a mais. E chegou a pandemia. Eu dizia para minha esposa: a partir de hoje a gente vai viver do seu salário, porque eu não tenho mais como vender. Porque a loja estava fechando, o comércio estava fechando. Jamais uma lojista ia me comprar para vender. Mas aí as ideias veio de Deus, né? Que os lojistas começaram a vender online e continuaram me comprando. Eu tenho loja em São Paulo que praticamente todos os meses me compra 30, 25 peças. De 30 a 25 peças, todos os meses. Até só. É uma loja grande. Não conheço as pessoas pessoalmente. Até só. Mas sempre está me ligando: Sérgio, me mande 20 peças, me mande 30 peças. E eu sempre tenho. E no meu ateliê, as pessoas sempre vão lá e adquirem lá em casa, né? Aí a gente troca ideia, toma um café, faz uma foto, faz uma brincadeira. E eu gosto disso. Eu sou um pouco meio tímido para falar. Eu começo a falar, daqui a pouco eu começo a me empolgar. A Jaqueline já levantou ali. Mas tudo certo. Só tenho que agradecer a oportunidade que sempre Deus me dá, as portas sempre abertas. Inclusive tem minhas peças ali. Quem quiser adquirir está à disposição, à venda. Como eu disse, eu nunca saí de um evento com nada. Sempre, sempre as pessoas adquirem. Aqui é uma peça, né?
A matéria-prima é Imburana, bem conhecida na minha região, é Imburana e Pereiro, né? E às vezes as pessoas me perguntam, Sérgio, como é que você pinta? Você tem uma foto, você vai no computador, faz as imagens? Não, eu faço tudo na hora, como se diz o ditado lá na nossa Paraíba, cara de cana. É tudo na hora, né? O formato das aves, o formato das pinturas, o, as cores, vem tudo na hora, como se diz o ditado, velho cara de cana. E aí, isso aí, né? Hoje eu tenho mais de 10 mil peças no mundo, no mundo. Tenho mais de 10 mil peças. Eu comecei a fazer uma numeração nelas, essa daqui está em 3.322, mas porque foi um tempo que eu comecei a numerar. Mas se fosse a numerada, já tinha para mais de 10 mil peças. E isso aí para mim é gratificante. As oportunidades, as pessoas adquirirem meus trabalhos. Se alguém me adquirir uma peça hoje, amanhã, quando eu chegar em casa, quinta-feira, eu faço duas. Isso aí é a numeração dela. É a numeração. Oi? Não, não. Essa aí é a numeração dela. É uma série. É a série. 3.000 e... essa daqui dá 3.322. Entendeu? Mas se fosse a numerada, todas as peças já passava de 10 mil peças. Então, só faço uma peça de cada. Às vezes as pessoas pensam assim, Sérgio, você tem essa crista bem tubante, bem assim, bem galo, bem. Mas é um formato que eu crio. É um formato que eu acho bonito. Eu não tenho uma peça minha em casa. A ver minha esposa, Sérgio, deixa essa peça para o nosso acervo. E quando eu deixo um mês, chega a gente lá em casa e leva. Porque quer comprar de todas as formas. E eu não vou deixar o cliente sair lá de casa com mal satisfeito. Eu queria levar esse galo e Sérgio não me vendeu. É meu acervo. Então, assim, quando eu vendo, eu digo, vá com Deus, porque você não é para ser minha, era para ser da pessoa que adquiriu. E tem uma história no Forte meu ali, onde eu vim, aonde eu cheguei, e graças a Deus, a oportunidade e as pessoas ver meu trabalho com outros olhos. Diante mais, quero agradecer a pessoa novamente, a Jaqueline, viu, Jaqueline? Essa oportunidade de abrir esse espaço para os artistas se expressar, mostrar o seu trabalho, mostrar a sua realidade, a sua naturalidade. E isso, para mim, é gratificante. Muito obrigado. Que Deus abençoe. E é isso aí. Muito obrigado. Bem, eu acho que foi bem interessante, assim, bem diverso também. E eu sempre fico muito emocionado com as falas de cada um com a fala, com a particularidade, né? Eu adorei. Bem, enfim, eu queria agradecer a vocês, a presença, todo mundo. E parabéns pelo trabalho de todo mundo. Obrigado. É isso.